Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo a mais uma reunião científica da SMOB. Vamos dar continuidade nas nossas questões práticas do dia a dia do OHB, aqui com a doutora Marisa D'Agostini, o doutor Igor Marini, o doutor Ivan e o doutor Marcelo Moraes. Vamos discutir, como a gente fez da última vez, que houve muita interação, questões práticas, o que a gente faz no dia a dia. Devemos colocar uma pessoa que fez uma cirurgia plástica com cinta ou não, tá? Paciente diabético que tem aquele aparelhinho no seu braço, devemos colocar ou não? Esse é o intuito dessa reunião, da gente tentar tirar as dúvidas práticas do dia a dia. Vou passar para o doutor Marcelo Moraes, que vai conduzir aí as perguntas aqui para o grupo responder. É claro que a doutora Marisa, como maior autoridade hiperbárica, tem preferência nas respostas. Além de ser a dama da mesa. Obrigado, presidente. Agradeço a todos os presentes. Vamos em frente. Bom, essa é a segunda parte da nossa reunião. Eu lembro que a gente não está aqui para definir guideline, a gente não está aqui para definir conduta, não tem certo e errado. É mais para a gente compartilhar a experiência de todos nós no dia a dia da hiperbárica. Tá? A gente montou essa reunião muito baseado nas dúvidas que surgiram no nosso grupo de WhatsApp, que nós temos os associados, e eu vou começar a apresentação de hoje com as dúvidas da última reunião. Né? Nós já passamos por esses tópicos aqui, né? Hiperbárica em viagens aéreas, alongamentos capilares, cílios e unhas postiças, paciente hipertenso, glicemia alterada, marca-passo interno e externo. Então, isso daqui já está disponível, essa gravação, lá no nosso site. Primeira questão que eu achei interessante, que surgiu na reunião passada, foi essa aqui. A doutora Daniela perguntou: como vocês costumam fazer quando o paciente faz hiperbárica em pré-operatório de cirurgia plástica, pré-cirurgia plástica? Essa reunião já aconteceu. Foi uma das primeiras reuniões que nós tivemos o ano passado. Então, pessoal, quem quiser essa resposta, é só entrar no site da sociedade. Está lá, foi nossa terceira reunião científica, se eu não me engano, em maio ou junho do ano passado. Eu gostaria de comentar isso aí. Por favor, Marisa. Porque, assim, boa noite, pessoal, muito obrigada do convite. Assim, o que acontece na minha opinião, é um equívoco de entendimento. Por quê? Porque para a cirurgia plástica, a indicação de hiperbárica e rapidamente logo após a cirurgia, é porque a cirurgia é um trauma enorme, essas cirurgias plásticas que mobilizam muito tecido, faz lipoaspiração, é um bruto trauma. Então o paciente sai como quem teve um trauma enorme, só que é um trauma programado, então já tem essa vantagem, já sabe, já começa a hiperbárica logo para tirar o edema. Se eu posso acrescentar 2 pontos, hoje em dia, quando eles fazem lipo, eles ainda usam aquelas sondas com calor. Então, ainda, além do trauma, é um trauma térmico, e aqueles grandes descolamentos de tecido, elas geram áreas nos setários pouco vascularizadas. Exatamente. Então, tudo bem, aí entende-se que você pode trabalhar em cima desse trauma, porque a hiperbárica vai melhorar muita coisa, tirar esse edema, melhorar a dor, que também é uma dor horrorosa, só que as mulheres aguentam porque, né, pensa que é o preço a pagar, mas não é verdade, não precisa ser assim. E também, enfim, cicatrização, enfim, tem toda a indicação. Agora, não tem indicação nenhuma, na minha opinião, não tem. Por quê? Primeiro, o paciente está normal, não teve trauma nenhum, ele não vai ficar mais normal se você fizer hiperbárica antes, não vai resolver. Paciente, é o que o pessoal fala, é paciente que é fumante. Os pacientes fumantes têm problemas crônicos realmente pelo fumo, mas você não tira isso com 2 sessões, uma sessão, 5, nem 5. Para você dar alguma modificação tecidual de uma doença crônica recorrente como é o tabagismo, você precisaria fazer 20, 30 sessões, não fazer 1, 2, nem 5, nem 10. Então, eu acho que não tem indicação, acho que é um mau entendimento das pessoas. Eu sei porque eu assisti aquela reunião e eu vi que vários colegas falavam isso, então faço uma antes, não sei o quê.
Então, eu não tive oportunidade naquele dia de discutir, porque estava muita discussão, a minha não entrou, então eu não tive oportunidade, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas aqui sobre isso. Eu vou fazer um contraponto. Eu só lembro da reunião que uma das coisas que foi comentada por quem advoga fazer antes é aquela mesma história quando a gente faz o pré-condicionamento. Em cirurgia vascular, a gente acaba fazendo isso daí. Em cirurgia, se o paciente vai ficar isquêmico, você faz um pré-condicionamento isquêmico. Isso melhoraria os quelantes, os scavengers, né, de radicais livres, e você teria uma melhor resposta do tecido àquela isquemia. Esse é um dos motivos. Mas você está operando um paciente que tem uma isquemia crônica e que você quer melhorar um pouco essa isquemia. Mas os mecanismos fisiopatológicos, eles acabam sendo semelhantes. Então, quem advoga fazer isso daí? Quando a gente faz hiperbárica, você tem a produção de radicais livres, claro, e ao mesmo tempo você tem a produção pelo corpo de antirradicais livres. Então, seria um pré-condicionamento. Um treinamento. Exatamente. Esse é o argumento que é usado. Parece. Até o colega mostrou um trabalho que fala mais ou menos isso daí, né? Naquela reunião, ele preconizou 24 horas antes, pelo menos uma sessão. Tá, tem gente que faz duas, tal. Então, só fazendo um contraponto, vamos escutar todo mundo. Acho que é importante a gente olhar isso de um não ser tão radical. A gente olhar, porque já tem alguns cirurgiões plásticos que estão fazendo isso, já tem uma experiência e estão obtendo bons resultados. Vamos olhar, tudo é válido. Provavelmente, essas duas argumentações possam ser válidas. Agora, a gente tem que deixar consolidar um pouco mais o conceito, para dizer não faz, não faz. Vamos ver a experiência, talvez seja importante o que eles veem daqui a um tempo e a gente possa avaliar melhor esse trabalho. A minha opinião também é um pouco próximo do que foi colocado aqui. Eu acho que a gente falta evidências, né? Se a gente conseguisse produzir, de fato, estudos de qualidade, né, em maior número. Cirurgias plásticas é uma coisa muito genérica, né? Então, a gente tem diversos tipos de cirurgias plásticas. Você tem desde cirurgias pequenas até cirurgias maiores, pacientes que são diferentes. Isso realmente pode mudar. Um ponto que eu queria trazer aqui é que, querendo ou não, essa sessão de pré-condicionamento também tem um outro papel dentro da história toda, olhando mais globalmente, que é o papel do paciente conhecer a hiperbárica. Às vezes é um paciente que nunca foi, ele vai ter uma primeira experiência pré-cirúrgica, para ele entender como vai funcionar a sessão, depois de um momento que provavelmente ele vai estar mais fragilizado, muitas vezes com dreno, em uma situação metabólica e psicológica totalmente diferente. Então, às vezes, é um momento também dele conhecer ali a clínica, onde ele deve fazer as sessões depois, entender como vai funcionar de fato a terapia, né? Às vezes até como um teste de fato. Então, acho que essa é uma possibilidade também, não pensando estritamente aqui em mecanismos fisiopatológicos, mas pensando no paciente integralmente, a oportunidade dele conhecer a terapia, né, e entender como é que vai ser no pós-cirúrgico. É um bom ponto também. É verdade, isso, assim, na prática de todo dia, esse é um argumento muito frequente do médico mandar para o paciente se adaptar ao procedimento e tal. Eu acho que uma boa conversa também poderia eliminar essa necessidade. Mas eu estou muito mais do lado da Marisa. Eu acho que os benefícios da câmara no pós-operatório é muito mais significativo. Eu acho que economizar essas 1 ou 2 sessões para fazer no pós, você faz. Normalmente, a gente vê um resultado muito bom em termos de redução de sintoma, redução de dor. Normalmente, os pacientes que chegam na cama que faz basket, que durou 8 horas, 12 horas, não sei o quê, ela chega toda curvadinha, morrendo de dor, toda, faz uma câmara, já levanta. Na segunda, ela está ótima. Na terceira, melhor ainda. Na quarta, então, fazer 4 sessões ou 5 sessões no pós-operatório, eu acho que o custo-benefício é muito legal. Acho que é uma lição de casa para a gente tem que bolar um trabalho para fazer um comparativo, com e sem pré-condicionamento. Uma lição de casa para a gente. Vamos em frente. Foram mais 2 questões que surgiram também como perguntas da reunião anterior. Tá? Pacientes diabéticos com glicemia, com hipoglicemia, hiperglicemia, qual seria o valor limite da DESP para poder liberar a sessão? Então, vamos lá. A gente já conversou sobre isso também na sessão passada, foi tema de uma das perguntas, eu vou convidar as pessoas a reverem essa reunião nossa passada. E uma pergunta que eu achei muito válida, muito interessante. A Léo do Carmo, ela perguntou para a gente, e quem faz uso daquele aparelho do Freestyle? Só para lembrar, o Freestyle é aquele sensor que você cola na pele, ele tem uma durabilidade de 14 dias, certo? Está aqui um exemplo, ele custa em média R$300. Então não dá para ficar tirando e colocando. E aí?
Entra na câmera, não entra na câmera? Entra Vou protegido. colocar, Ivan, por favor, você que Entra é último a falar. protegido. Na nossa experiência, a gente sempre coloca ele protegido com tecido de algodão. Sem Entendi, nenhum problema. algodão. Por que você tem essa preocupação com a proteção dele? Porque é um material sintético, né, e teoricamente tem algum potencial inflamável, então a gente prefere proteger. E também outra de também não se perder na câmera, movimentação, a gente deixa uma certa proteção para ele. Tem um ponto também relacionado ao fato de ser um dispositivo eletrônico, né, que a gente até estava discutindo, que tem uma bateria, né? E aí o potencial da atividade do oxigênio sobre essa bateria deixa dúvida sobre uma potencial oxidação, né? Então, mas eu não vejo problema também, como o doutor Ivan disse, se a gente estiver bem protegido, inclusive a gente realiza nos nossos pacientes sem nenhum tipo de problema, cada vez mais comum, né, essa estratégia do freestyle, e a gente nunca teve nenhum tipo de problema, não. Marisa, a gente está falando da monoplace, né, onde o artefato vai ficar exposto ao oxigênio. E na multiplace? Não, multiplace é a mesma coisa. Em princípio, a gente cobre mesmo com alguma coisa de algodão, porque o problema não é só atacar a bateria, o problema é não ter faísca, que é o grande objetivo de tudo, porque assim, o oxigênio já tem à vontade e sob pressão. Comburente já tem, combustível, aliás, já tem à vontade também, que é para o próprio corpo, o paciente, tudo é combustível, só falta a faísca para fechar o triângulo do fogo. Então, tem que ser, objetivamente, assim, imaginar tudo que possa dar faísca, e aí a gente quer dizer, eliminar isso. Então, uma coisa que um dispositivo que tem bateria e tudo, a gente não pode deixar expulso. Isso é uma coisa que realmente me incomodava, porque tem bateria mesmo, eu fui dar uma olhada, isso aqui eu extraí no manual da Anvisa do aparelho, né? Ele tem uma bateria de óxido de prata. Aí a gente sempre fala que entrar um dispositivo com bateria dentro da câmera é complicado. Então, na minha opinião, a gente tinha que ter alguma forma de proteger. Eu tinha pensado até em usar um Adaptic, um Upsite, que são curativos, que são absolutamente impermeáveis ao oxigênio e tal, e isso talvez isole completamente a bateria. A minha sugestão para pessoas que têm isso aí é pequenininho, é do tamanho de uma moeda de R$1. Um site pequeno, um Adaptic pequeno, ele cobre completamente o dispositivo. Só tem que tomar cuidado para não arrancar junto, né? Para não arrancar junto, fazer uma proteção, tá? Porque custa R$300, o paciente não vai ficar feliz, mas ele gruda bem, viu? Esse negócio vai ficar bem grudado. O mais importante, eu acho também, isso serve de lição, é fazer o exame do paciente, discutir se ele tem algum dispositivo, porque muitas vezes o paciente chega lá, principalmente os pacientes ambulatoriais, a gente não checa muita coisa e acaba tendo que fazer a proteção, verificar. Isso é muito importante, lembrando sempre que a hiperbárica dá uma falsa sensação de segurança, porque nós colocamos muito doente, não acontece nada, mas às vezes você tem uma falha de olhar os sinais vitais, olhar se ele tem alguns dispositivos, abordar e lembrar que temos uma população em torno de 30% que são diabéticos, que fazem tratamentos congênitos. Sim, e esses dispositivos vão ser cada vez mais comuns, porque apesar de caros, uma parte da população tem usado, está muito mais confortável. Né? Você não tem que ficar picando todo dia. É outro mundo na vida do diabético, com certeza. Principalmente os pacientes que usam ficam bem agradecidos a quem inventou esse negócio. Né? Outra preocupação, quando a gente entra com o aparelho, é se vai alterar o funcionamento desse aparelho. Né? E no próprio manual da Anvisa, ele mostra que ele aguenta até 38 metros de profundidade. Então, acho que a gente é resistente à pressão. É bem resistente à pressão, acho que a gente não interfere em nada. Então, acho que a gente pode chegar a uma conclusão que protegendo um dispositivo, seja uma coisa tal, eu sugeriria até ser algo, já que tem uma bateria, ser alguma coisa realmente que bloqueie o oxigênio, no Adaptic Upsite, o paciente pode fazer a sessão normalmente. É isso? Isso. Perfeito. Bom. Mais questões aí da nossa última reunião. No caso de febre, posso corrigir a fazer a sessão? O que você acha, Igor? Então, no caso de febre, né? Tem um paciente que tem um quadro febril, tem a oportunidade de tratar a febre, controlar esse sintoma. Isso é suficiente para parar a sessão? Acredito que não. Desde que o paciente não apresente sinais de sepse, né? Os sinais de gravidade, um desconforto extremo, eu não vejo nenhum problema. Trata a febre,
Muitas vezes essa febre vai estar associada, inclusive, à causa da fisioterapia. Né? Quer dizer, muitas vezes a gente trata pacientes com infecção. Isso. Enfim, não está febris. Então, acho que trata a febre para passar o desconforto, o paciente melhorando a questão da temperatura, pode fazer a sessão, não vejo nenhuma restrição. A questão da febre é que ela pode dar convulsão, é o único problema aí. Quer dizer, Eu ia chegar nesse ponto. é como o Igor falou, frequentemente está tratando infecção e o paciente pode estar com febre naquela hora. Então, isso corrige a febre, não entrar com febre na sessão, que isso realmente pode ficar meio perigoso, porque isso junta a capacidade de convulsão que o oxigênio tem, né? Oxigênio puro Potencializa. potencializa e dá febre por cima, realmente. Na prática, o que fazemos? Normalmente a gente dá o antitérmico e espera a febre controlar para depois colocar. Principalmente se você dá o antitérmico e põe o paciente na câmara para ele resolver a febre na câmara, não, ele sente um desconforto desgramado, uma sudorese sem precedente. Então, volta para a enfermaria, espera a febre melhorar, quando tiver com 37, 36, volta para fazer a câmara. Tá. Isso é um paciente hospitalizado, tá? Um paciente ambulatorial. Ambulatorial também tem que esperar um pouquinho. Também havia o pico de efeito da maioria dos antitérmicos é 30, 40 minutos. Né? É rápido. É rápido, né? Eu só tenho que lembrar, às vezes a gente recebe pacientes complexos, pacientes já bastante manipulados, pacientes que têm um pé diabético, por exemplo, que a infecção não está controlada e que isso associado a uma hipotensão, uma taquicardia, a uma febre, a gente tem que olhar esse paciente com outro olhar. Cuidado para a gente não achar, porque o paciente ambulatorial que vem na nossa clínica, principalmente as clínicas de rua, não tem esse rigor tão forte como a gente está no ambiente hospitalar, critério de sepsis, tal, a gente tem que sempre observar isso. Isso é uma coisa importante. Tá. Mas controlando a febre, não teria problema. Tá. Vou apimentar um pouquinho a discussão. E se o paciente chegar realmente muito febril, 40 graus de febre? Está pensando, adulto dificilmente chega a essa temperatura, né? Mas eu estou mais preocupado não com um grau de febre, pode chegar com 41, se eu controlar ele bem, ele pode ter uma infecção viral, alguma coisa, controlar ele bem, tudo bem. A coisa que mais me incomoda, e eu tenho que procurar sempre, é se tem outros sinais de alerta para doença grave. Aí sim, você tem febre até 38, mas tem taquicardia, tem taquipneia, tem outros indícios de doença grave, de sepsemia, eu fico muito mais preocupado. Mas tem doenças virais que pode estar com 41 de temperatura, a pessoa está super bem, tem todos os dados vitais perfeitos, dá o remédio para a febre. A temperatura em si, como parâmetro absoluto, não seria uma contraindicação, é mais associar a condição clínica. É um sinal de alerta que a gente tem que levar em consideração todos os outros sinais de alerta para um quadro séptico. Mas aí também lembrar que a hiperbárica vai tratar isso. Se você está com uma sepse em atividades, se colocar na hiperbárica, deve melhorar. E a não ser que seja uma coisa que o paciente está entrando em choque, sei lá, coisa que vai perder assim, o controle toda hora, né? Quer dizer, tem um risco muito grande de vida. Mas se tiver, mesmo que esteja claramente em sepse, mas não está chocado, não está de um jeito que vai piorar dentro da câmara, ele vai melhorar com certeza. E é isso que nós estamos tratando. Então, fazendo um resumo aqui, a hipertermia em si não seria um grande problema, contanto que o paciente esteja clinicamente razoavelmente compensado. Não, ele tem que baixar a febre. Ele tem que resolver. Baixar a febre. Perfeito. Um antitérmico e tal, eu gosto. E outro ponto aqui é acessar se a causa da febre de fato é aquela causa presumida, né? A gente tem um paciente na nossa frente, vem com um quadro febril, acho que pode ser de uma ferida cirúrgica, de um pé diabético, de uma infecção de pele e partes moles, mas sempre vale a pena dar uma pesquisada se é isso mesmo. Quer dizer, vinha fazendo febre, há quantos dias, há um novo sintoma, de repente o paciente está em um quadro respiratório, né? A gente viu agora a crise de Covid, influenza, e aí a gente, como médico, obviamente, tem que orientar, doutor, estou com coriza há 2 dias, estava sem febre há 5, de repente surgiu essa febre hoje. Será que de fato está associado àquele quadro de base, que é o motivo da hiperbárica, ou será que tem alguma coisa a mais e a gente precisa investigar melhor esse paciente? Então, acho que o nosso papel parece óbvio, mas a gente não pode esquecer, né? Cair na rotina às vezes e esquecer de que a gente também tem que entender esse paciente, né? Não como uma doença ou uma síndrome única, mas como alguém que pode ter outras coisas no quais a gente pode atuar e ajudar ele também.
Isso é importante que o Igor falou, né? Eu identifico que aquele paciente tem febre, isso vai ser feito por um técnico de enfermagem ou uma enfermeira, aí eu chamo o colega, o médico, tem que ter um médico presente no serviço para abordar esse paciente. Isso é uma coisa super importante que o serviço não pode estar sem o médico. Isso é fundamental para a qualidade e segurança do serviço. Mas desde a primeira coisa que saiu sobre isso, há 30 anos atrás, no Conselho Federal de Medicina, eu já dizia isso. Que eu digo que eu não era nem nascido, mas eu Pois lembro. já dizia isso, que a oxigênio terapia hiperbárica tem que ser aplicada pelo médico ou sob supervisão do médico, mas tem que estar. Perfeito. Muito bem. E a segunda pergunta, ainda dentro das condições clínicas do paciente, o paciente com uremia pode desenvolver sintomas neurológicos durante a sessão. Ele perguntou. E a triagem nefrológica deve ser inserida como rotina pré-OHB? Eu entenderia como seria, se ele está perguntando se é uma rotina obrigatória a gente investigar todos. Presidente. Eu acho o seguinte, o que é importante? Se eu ter a história do paciente, se esse paciente ele tem uma doença renal, se ele dialisa ou não, e quais são os exames que ele tem. Não como rotina lá, agora eu tenho que saber se aquele paciente, porque se ele é um paciente que dialisa dia sim, dia não, está lá dentro da programação, eu vou facilitar a vida dele no sentido de programar a hiperbárica antes da sessão de diálise dele, porque senão ele fica muito desconfortável pós-diálise. É um paciente muito ruim disso. E ele tem o maior risco de convulsão, né? Esse paciente, então a gente tem que monitorizar de forma adequada. A gente faz o inverso disso que foi comentado aqui, porque a situação é o seguinte: o paciente com uremia, ele tende a ter convulsão só pela uremia. Você bota dentro da câmara, pode piorar. Então, a gente ajeita a sessão, se for dialítico, né? Se um paciente for dialítico, então é diferente de um paciente que apenas renal, tem uma ureia um pouquinho alta e tal, aí não tem muito maior problema. Mas a situação é do paciente dialítico. Então, fazer imediatamente após a sessão de diálise, isso que foi falado aqui, mas a gente faz depois que o paciente estiver dialisado, não imediatamente depois, mas faz depois para não pegar ele com uremia, né? Agora, uma coisa que eu acho que não faz muito sentido, concordo com o Branco, é bom você saber o histórico, né? Poxa, qual que é a creatinina de base, qual que é a ureia de base, como é a função renal, houve, piora. Agora, o paciente que chega, que eu já tenho esses dados no histórico, eu preciso necessariamente de uma creatinina e uma ureia antes de iniciar as sessões? Acho que é desnecessário, né? Se está tudo bem controlado, se não houve mudança. Até atropelar um pouquinho, assim, que acaba, todos vocês têm clínica e têm um histórico muito grande, né? Se a gente for pensar, quantos pacientes convulsionaram por causa de ureia alta-creatinina? Paciente grave. Esse talvez seja um dos maiores problemas na minha vida de experiência. Os problemas que eu tive maior foram com paciente com ICC ou paciente com uremia. O paciente com uremia tem uma chance muito maior tanto de desenvolver edema agudo de pulmão na câmara ou convulsão. Principalmente o paciente que é renal crônico, dialítico e ainda usa anticonvulsivante. Então, é um paciente que é um risco dialítico. Então, talvez o ideal seja o que a Marisa comentou. Mas apesar de alguns pacientes, não é todo paciente que passa mal depois da diálise. Alguns toleram bem. Mas o que o presidente falou é verdade. Tem alguns que se sentem muito mal. Talvez identificar o paciente e individualizar o tratamento para aqueles que se sentem muito mal, fazer talvez no outro dia, tal. Agora tem que fazer uma gestão nisso aí, né? É uma coisa simples, eu não consigo padronizar um padrão. Mas eu acho que também, obrigatoriamente, ter uma ureia creatinina toda vez, o paciente que já está em diálise, ou o paciente dialítico, que a gente sabe que pode ter a ureia um pouco alta, mas provavelmente é pouco sintomático. O exame admissional é fundamental. Se o paciente é dialítico e chega pesadão, inchado e tal, você põe na câmara, o risco de fazer edema agudo é grande. Se o paciente está mal controlado, deixou de dialisar 1, 2 dias, também é um risco grande de fazer intoxicação por oxigênio e convulsionar. Então, é um paciente que requer bastante cuidado. Só comentando aqui o que já foi até falado,
a triagem nefrológica deve ser inserida na rotina pré-operatória, não, é tudo, não é só a triagem nefrológica, toda. Triagem geral, total. Função clínica do doente, né? Vai ter que começar a ver Entender todas quem é o as, paciente, né? todas as possibilidades de risco aí. Porque, assim, a gente trata muito pré-diabético, uma boa parte desses pré-diabéticos são Então, pacientes renais renais crônicos, né? A gente trata paciente hipertenso que também tem insuficiência renal, né? Mas acho que até fazendo um paralelo aqui, Marcelo, a gente até comentou na última reunião, paciente diabético, né? A necessidade da gente ter uma glicemia de controle, pré-sessão, pós-sessão, para entender como esse paciente entra ali dentro da hiperbárica, num contexto de que um aumento de metabolismo vai causar uma hipoglicemia, provavelmente. De novo, a pergunta do colega, antes de cada sessão de OHB, né, ou que seja da primeira, eu preciso de uma dosagem de creatinina e ureia? Aí eu acho que é exagerado. Eu preciso conhecer quem é o paciente. Mas eu preciso dosar? Não, peraí, vai ali no pronto-socorro, coleta esse exame, volta daqui 3 horas com o exame pronto para fazer. Aí eu acho que é muito. De forma obrigatória para um paciente que está clinicamente Não, que tem acompanhamento, né, que a gente já conhece, Exatamente. já fez. Tá? E o paciente que é dialítico, geralmente ele tem um acompanhamento clínico mais próximo. Ele mesmo, ele se conhece muitas vezes, né? Então, talvez, aqueles pacientes que não passem tão mal depois, pode ser feito a hiperbárica depois da sessão. Ele já depurou um pouco da ureia, da creatinina, enfim. Mas o que o doutor Ivan falou é muito importante, quer dizer, de todo modo, é uma complicação grave, né? Uma possível complicação grave relacionada à convulsão, ou mesmo a algum tipo de... Ele chamou a atenção que não é só a ureia no renal crônico, também é de condensação, excesso de líquido, pode dar edema agudo de pulmão, pode dar uma certa insuficiência cardíaca momentânea e tal. Tem aquele aumento do trabalho cardíaco, né, no comecinho da sessão, que ele falou faz muito sentido. O que é importante que, por exemplo, você estando dentro de um ambiente hospitalar é uma coisa, você estando numa clínica de rua, você precisa ter seus protocolos, seus equipamentos todos para tratar esse tipo de complicação que aparece na hiperbárica. Então, isso é muito importante, que as pessoas tenham seu carrinho de parada, tenham seu CPAP lá, tenham todos o protocolo bem definido para essas complicações, para que possa atender esse tipo de ocorrência. A hiperbárica... ambulância disponível quando for necessário. E até uma ambulância que você possa acionar, que ela chegue em 30 minutos, se possa retirar, você tem um hospital de referência para atender esse... Já tem esse fluxo garantido, né? Nossa clínica de rua toda tem fluxo garantido. Uma ambulância contratada, um hospital contratado. A gente sabe o que fazer se acontecer alguma coisa, vai para determinado local. Perfeito. Muito bom. A hiperbárica é muito seguro, contanto que a gente faça tudo de forma correta. Muito bem. Mais uma questão aí da última reunião. Pergunta interessante. Em quais situações nós podemos realizar 2 sessões no mesmo dia e qual o intervalo seria recomendado? Isso eu andei procurando até antes aqui da nossa... E, pontualmente, você tem um ou outro relato na literatura, mas eu não consegui identificar aquela situação e realmente... pelos trabalhos, pela literatura, não, aí esse caso aqui a gente tem que fazer 2 sessões. Então, vamos falar de experiência pessoal. Doutora Marisa, deixa a Marisa conversar agora. Então, a grande experiência que a gente tem é todo o período do Hospital das Clínicas, porque a gente era uma UTI de trauma, e é trauma e cirurgia complexa, né? Quer dizer, era uma coisa de paciente grave mesmo, enfim, então a gente tinha uma quantidade enorme de paciente complexo. O que a gente sentiu necessidade, muito poucas vezes, paciente com gangrena gasosa, que é uma coisa que evolui muito depressa, a gangrena gasosa. Então, se a gente deixasse, por exemplo, um paciente desse, faz uma sessão de hiperbárica, vai fazer uma outra amanhã, por exemplo, evolui rápido, fica meio insuficiente. Então, nesses casos, a gente fazia 2 sessões por dia, nesses casos, porque você, por outro lado, pôr um paciente na câmara, você tem que interromper o que ele está tomando de medicação, você tem que fazer outras coisas que vão atrapalhar o tratamento. Então, tirando esse tipo essa situação, outros parecidos, né, outras gangrenas que tivessem evoluindo muito depressa, na verdade, a gente não identificou nenhum caso que fala assim, não, aqui deu diferença fazer isso.
Na literatura fala a respeito de gangrena gasosa e de outras Fasciite, coisas, necrotizante, Fournier, então, tal. mas Fournier, fasciite, acho que não faz diferença. Fica mais naquela história de que você interrompeu o que o paciente está tomando de antibiótico, tudo para botar na câmara, não é um ganho. Exceto gangrena gasosa, aí é mesmo. Aí é, porque o gangrena gasosa, você vai olhando, a gangrena está andando, né? É um negócio absurdo. Muito interessante no momento. É uma questão atual. É muito raro, assim, na minha vida toda. Pouquíssimas vezes eu precisei fazer 2 vezes por dia tratamento. Às vezes, um queimado intenso, um grande queimado, reimplante de mão ou de dedo, quando perde, aí a gente Talvez seja uma boa indicação também. acaba Implantes, né? fazendo 1, 2, até 3 para tentar estar muito esquelhado, e isso acaba ajudando. Mas agora, muito frequentemente, a gente tem colegas prescrevendo assim, cirurgias de grande porte da cirurgia plástica. Faz 8 horas de cirurgia, não sei o que, o paciente sai igual um grande queimado, um paciente que fez laser, tirou aquelas HD lá, que tirou tudo, e muito frequentemente os colegas têm pedido. Assim, precisa fazer um estudo para ver isso, mas na prática eu não tenho notado a diferença de quem faz 2 vezes e de quem faz 1 vez. Então, normalmente, a primeira sessão dessa pessoa, mesmo que ela seja extremamente inflamada, ela tem um resultado em termos de redução de sintomas muito significativo. E assim, eu não vejo muito racional para uma paciente que tem uma mobilização difícil, que tem dor e tudo, ela ficar voltando na câmara 2 vezes por dia, às vezes é mais incômodo do que fazer 1 vez e voltar no segundo dia, e ela volta muito melhor. Mas existe essa demanda no mercado. Recentemente, tem bastante plásticos solicitando 2 vezes quando a cirurgia é de grande porte. Presidente? Eu acho que o Ivan falou muito bem. Esses implantes são necessários e bem importantes. Aí nós temos que só disponibilizar esse serviço como prioridade, né, para esse tipo de paciente. E a experiência que a gente teve, que foi bem interessante, um dos primeiros pacientes que a gente tratou com uma grande queimada, né? Nós temos 2 sessões de média, fizemos uma, na hora que ela chegou no hospital, já colocamos, e 10 horas depois. E ela acabou evoluindo, tendo uma evolução não... Mas aí você fez um dia 2. Exato, só isso. Não. Ela estabilizou para que ela não complicasse, mas não tivesse que ser por uma ventilação mecânica, uma experiência bem interessante. Isso também, mas isso também tudo é muito gestão, né? Você precisa olhar como é que está seu mapa lá de procedimentos e colocar isso como prioridade. Perfeito. Uma das nossas reuniões, inclusive, foi a segunda, a terceira foi a da plástica. Então, talvez tenha sido a 4ª reunião, foi uma de queimados. A gente até recebeu um colega aqui plástico que é responsável pela unidade de queimados, e ele comentou muito sobre queimadura de via aérea, né, queimadura respiratória. Certo? Talvez essa seja uma das grandes indicações. Nós tivemos um caso muito interessante, com a motosserra amputou o pé do rapaz. Ele estava trabalhando, caiu, a motosserra amputou. Ele ficou um tempo bastante razoável até fazer o reimplante. Sem ninguém imaginar que aquele pé fosse recuperar, era totalmente pálido. Fez o reimplante, a gente fez 2 sessões por dia durante 2 dias, e ele está com o pé dele hoje. Legal. Muito bom. Acho que então fica essa ideia de que é uma possibilidade por um curto período de tempo, e acho que o que a doutora Marisa foi colocado aqui muito bem é que existe uma hierarquização dos tratamentos, né? A hiperbárica 2 vezes por dia não pode atrapalhar outros procedimentos que sejam importantes, ou medicações, né? Então, mas eu acho que é uma possibilidade também. Ou até conforto, que é bastante desconfortável com essas cirurgias de grande porte vir à clínica 2 vezes. Né? Se o paciente não estiver internado, né, tiver que vir de casa, tá complicado. Esse é, na verdade, um dos grandes problemas que a gente tem na hiperbárica de rua, né, é o deslocamento dos pacientes. Muito bem. Falar um pouquinho agora sobre cuidados com aterramento do paciente. Então, essa foi uma dúvida que surgiu no nosso grupo de WhatsApp já há algum tempo, né? E aí, Igor, o que você acha? Acho que aqui, bom... É fundamental, é importante o aterramento? Sim, acredito que tem o seu papel, é uma possibilidade de diminuir o risco aí estático, mas acho que uma confusão que as pessoas acabam fazendo muito é qual que é
a abrangência desse aterramento. Quer dizer, a gente está falando aqui todo o tempo, né, sobre dispositivos, sobre o uso de implantes sintéticos, né, e quanto que o aterramento, de fato, tem um papel para esses dispositivos sintéticos externos, essas órteses, entre aspas, que o paciente vai usar. De um modo geral, o aterramento serve para proteger o paciente em si, né? Essa abrangência não vai muito além disso. E às vezes as pessoas acham que o uso do aterramento em si vai proteger em qualquer situação, eu não preciso mais cobrir ali o dispositivo freestyle, eu não preciso mais cobrir qualquer outro tipo de dispositivo externo metálico, por exemplo, uma fixação de cirurgia só com aterramento, o que eu não acredito que seja verdade. É verdade, isso seguro morreu de velho, né? Você pode ter um aterramento bom e ainda usar outras medidas. Mas, assim, eu tendo a ter uma confiança muito maior no aterramento de verdade da clínica, o aterramento quando você instala um negócio desse com as recomendações do fabricante. A gente tem uma clínica nossa que teve um terreno super difícil, que a gente gastou milhões de metros de fio de cobre para chegar no aterramento adequado. Então, a clínica tem que estar aterrada de forma adequada. Isso é preciso ter uma verificação de revisões periódicas para ver se o aterramento está adequado. Porque, estando um aterramento bastante adequado da clínica, do ambiente, eu fico meio... Eu sou meio descrente desses aterramentozinhos de pulseira e tal. Eu preciso ter um aterramento de verdade na clínica. Não fico descrente, não. Eu acho, porque assim, você está aterrando a pele toda. É um problema de não ter eletricidade estática rodando por aí, né? Porque isso é um perigo mortal. Uma mínima faísca estoura uma câmera. Uma mínima faísca. E a gente tem... Então, acho esse aterramento geral, lógico que é super importante, mas o aterramento de pele do paciente é importante. Que assim, isso aí não é para pôr em cima de um algodão, não, é para pôr na pele. Direto na pele, né? Tem que ser em contato direto. Eletricidade estática de pele, né? Isso aí é uma coisa tecnicamente fazer uma adendo, a gente nunca deixou de usar. Mas eu gostaria muito de um dia falar, olha, o aterramento externo é suficiente. Não, eu não acho que ainda tenho esperança de um dia isso acontecer. Não. Mas a gente nunca deixou de usar. A gente faz seguro morreu de velho. A gente tem o aterramento da clínica. O que eu tenho visto atualmente, que quando se vai instalar uma câmera, hoje em dia, o próprio pessoal que vai fazer a instalação, eles testam isso daí e eles não têm instalado a câmera se não tem lá uma determinada... Isso é fundamental. Não se pode instalar uma clínica num ambiente que não tem um aterramento adequado. Eles estão pegando muito, e isso daí é uma coisa que eu sempre falo que interfere na vida de todos nós, né? Que lidamos com hiperbárica, que temos como negócio até hiperbárica. Se a gente tem um problema nesse sentido, que é um problema que pode ser plenamente evitável, é muito ruim. Então, a gente realmente tem que insistir muito nessa questão de segurança. Né? Da minha descrença é alguém pensar que só esse aterramento é suficiente e não fazer o aterramento da clínica. Isso está muito mais grave. Não, tem que aterrar, a câmera tem que estar aterrada, o paciente está aterrado na câmera e a câmera está aterrada. Tem que estar aterrado nos parâmetros da BNT. Isso. Não é qualquer aterramento. Não é qualquer aterramento. Ou então acreditar no aterramento do prédio. Mas a vigilância sanitária revê isso, né? Quando faz inspeção, a vigilância sanitária vai atrás do aterramento. E quando é feita a manutenção, por isso que eu coloquei essa segunda, existe um testador, né? Então, teoricamente, o pessoal que vai fazer a revisão da câmera, eles fazem o teste também do aterramento do paciente. Isso também é muito importante, e até a gente pedir para quem vai fazer a revisão para não esquecer esse item. Deixa eu ser bem chato com esse item. Assim, tá bem que as agências reguladoras fazem isso, mas às vezes a agência reguladora fica 3 anos sem ir na sua clínica. Sim. E aí você vai funcionar 3 anos sem um aterramento adequado, a pessoa tem que ter a consciência que isso é um item de segurança fundamental. Perfeito. Então, eu acho que as empresas hoje, né, que instalam máquinas, que vendem as máquinas, eles estão preocupados com isso. Existe a questão da vigilância, existe hoje a própria para você o horário de funcionamento. Acho que as coisas estão funcionando. O que a gente tem que ter em mente, assim, a segurança é um fator fundamental. Tudo que foi falado aqui é importante para que não haja risco o paciente, nem o risco de uma câmara explodir.
Talvez nós temos talvez trabalhado, muitos serviços trabalham com segurança, mas alguns não trabalham tão empolgados nisso. Então, a gente precisa que todo mundo siga um mínimo que seja seguro para a instalação de funcionamento, o máximo, não, mas que tenha uma Anvisa, que tenha um alvará de funcionamento, que tenha sua brigada de incêndio, a questão do bombeiro, tudo isso é importante para funcionar. Não é simplesmente ligar. Todo mundo acha que a Mono ela conseguiu com que a gente democratizasse os serviços de hiperbárica. Ela pode ser colocada em vários locais com maior facilidade, mas tem que seguir toda a regra de segurança. Isso é muito importante. A gente tem batido muito nessa tecla de segurança e não é tudo. Então, ainda nesse tema aterramento estática, nós tivemos 3 perguntas na última reunião. A Noélia, ela perguntou, e cinta cirúrgica e meias, pode? A cinta cirúrgica, eu vou acrescentar que tem aquele problema dos fechos metálicos. Certo? Por outro lado, é muito complicado, você não pode ficar tirando a cinta cirúrgica depois de cirurgia. Tá certo? Isso atrapalha o resultado. É o inimigo. O paciente não volta. Talvez ele faça a primeira, tiraram tudo, para não transtorno. Tá certo? Então, faz parte do procedimento do colega. Isso, ele quer, resultado, depois de cirurgia, ele quer uma compressão. Precisa ter uma compressão. Tá? Ainda nessa mesma linha, o uso de taper, usado na pós-cirurgia plástica, contraindica. Certo? Taper são aqueles kinésio tape e tal, que eles usam para toda colorida, toda colorida. Agora tem que tirar isso aí também. A também usa. E o doutor Marcelo Machelli fez uma pergunta, no caso do implante de cabelos e cílios, aquilo que você comentou, Eber, né? Será que o aterramento do paciente não seria suficiente para tirar o problema da estática? O que vocês acham? Não, todas essas coisas... A gente já comentou aqui outras também, que justamente a gente acrescenta alguma coisa para cobrir, para colocar algodão com água, ou molhar, enfim, para justamente não ter eletricidade estática, porque só o aterramento do paciente, até dessa vez eu concordo com o Ivan, não faz muita diferença, né? Esse é problema da pele, né? O aterramento é para tirar a estática de pele. Começando aqui pela pergunta do Machelli, o aterramento não é suficiente para aqueles alongamentos, porque ele aterra o paciente, mas esses alongamentos, eles não transmitem, digamos assim, eles não têm corrente elétrica, por exemplo, mas ao mesmo tempo eles conseguem perder elétrons. Então é uma ponta do material que vai ter uma nível estático. Então não adianta só aterrar o paciente. Realmente, na minha opinião, não pode discutir isso aí, na minha opinião, você precisa cobrir com alguma coisa mesmo. Proteção. Proteção. E tirar, nem pensar. Essa que vem toda colorida, assim, se você tirar isso, você ganha um inimigo, tanto o cirurgião dela, como ela mesma. Então, aí eu fui ver. Esses kinesios, eu não me preocuparia porque eles têm muito algodão. Eles são 70%, 60%, 80% algodão. O kinésio não tem problema. A gente poderia falar um pouquinho sobre a cinta. A cinta é muito... É só sintética mesmo, é poliamida, elastano, e ainda tem os clipes metálicos. Então eu teria uma preocupação maior em cobrir. Meias elásticas, a mesma coisa, meias de compressão, exceto aquelas cirúrgicas. As cirúrgicas, elas não geram estática, justamente para a gente poder fazer com bisturi elétrico, você pode operar o paciente usando a meia, que não tem problema. Então, aquelas meias cirúrgicas, que geralmente elas são brancas, não tem problema. Mas aquelas meias de compressão normais, ela tem tecido sintético, então acho que entraria que nem assim, então é melhor cobrir um lençol, alguma coisa de algodão. Proteger sempre, né? Isso aí. O problema dessas presilhas daí até não é nem tão preocupante. Muito preocupante é quando tem velcro. Aí é um pavor velcro, porque o velcro dá uma descolada e faz faísca mesmo. Quer dizer, a gente não enxerga, mas faz. Então, aí é problema, né? Quando tem velcro, a gente prende por cima do velcro com esparadrapo para não dar chance do velcro descolar, mesmo que ele esteja bem colado. Mas esse daí é só cobrir a cinta, ele fica coberto também, geralmente até por dentro, né, esses presilhas aí mas é aço, ou sei lá, um metal, mas não é tanto problema. Isso aí, dentro do total que a gente embrulha aí, a cinta, isso aí vai também, né?
Tá, então é só cobrir, né, isolar, tal, o máximo possível, e nenhuma dessas situações contraindica, né, a hiperbárica, né? Tomando os cuidados, a gente pode fazer. Perfeito, muito bom. Respondidas. Esse é um ponto que eu acho bem interessante, né? A gente recebe muito paciente em pós-operatório de cirurgia plástica e de rotina, eles usam drenos a vácuo, né? Tem vários modelos, tem alguns reservatórios maiores, como o Hemovac e o Portovac, e tem aqueles de reservatórios menores, que é o dreno de Blake, que não tem aquela sanfona, mas tem aquelas pequenas peras, né? E aí, vamos discutir quais os cuidados que a gente tem que tomar com esses dispositivos. Eu pergunto, a gente desconecta os reservatórios? E se desconectar, ponto ocluída ou apenas protegida? Vamos começar pela doutora Marisa. Não, aí jamais na vida ocluir um dreno dentro de uma câmara hiperbárica. Isso é pedir para ter encrenca. Nem dreno, nem dreno, muito menos um dreno de tórax, por exemplo, mas dreno, mesmo que esteja drenando líquido, não deve ser ocluído, porque na hora que comprime, vai começar a refluir o líquido para dentro, em vez de sair, vai fazer um efeito contrário ao que está a função do dreno. Então, vai atrapalhar a cirurgia do paciente, né? Então, se por acaso for desconectar alguma coisa, tem que colocar em algum tipo de reservatório, alguma coisa que possa ir drenando líquido. Secreção, né? De repente, ou então, se for muito pouquinho, botar um tanto de compressa, isso aí sim. Será que não seria, por exemplo, existe aqui, o dreno de Portovac, uma sanfona grandona. Eu acho que não pode entrar de jeito nenhum um negócio desse fechado, porque quando a gente comprimir, ele vai diminuir de volume e vai mandar o líquido para dentro de volta. Claro, isso daí é impensável. Mas só abrir ele, porque ele tem uma segunda tampa. Sim. Ele mesmo já funciona como um reservatório. Eventualmente, só abrir essa tampa não seria suficiente? Provavelmente sim. O que a gente acaba fazendo muitas vezes na prática, ele vem com uma tampinha adicional, você abre essa tampa e garante que é possível. Se deixar fechado, vai acontecer isso mesmo, ele vai fazer fechado, não dá. De todo modo, que ele vai protegido, porque você pode ter, de fato, um aumento dessa secreção, dessa drenagem durante a terapia e o extravasamento desse líquido que pode causar um desconforto durante a sessão. Você não pode deixar solto. Então, não é deixar solto ali, você tem que envolver ele, deixar num local que, se por acaso houver extravasamento, isso não vai ser tão adequado. Colocar um coletorzinho. Faz muito sentido, também acho amarrado. Nessa linha. E aquele dreno, a perinha pequenininha, né? É um pouquinho diferente do Portovac, que o orifício de drenagem lateral da perina é pequeno. Será que só deixar aberto, ou a perina é melhor desconectar, colocar num sistema, por exemplo, de um reservatório? Vocês veem alguma diferença entre esses drenos? Um dreno maior ou um dreno menor? De conduta? Ou só deixar aberto seria suficiente? O que você acha, João? Desculpa, Marisa. A gente costuma deixar sempre desconectar qualquer dreno e com ponta protegida. Às vezes até uma luva, uma coisa é suficiente para proteger, e se vazar, uma coisa está ali, né? Que é muito inconveniente você deixar um dreno de ponta desprotegida e ele sujar o doente todo durante a sessão, isso não é desconfortável. Muitas vezes, quando você comprime, aumenta a secreção. A secreção é desconfortável. Normalmente a gente desconecta e protege as pontas. Qualquer dreno. É mais seguro. Mais seguro. Então, resumo, que parece bem óbvio, né? Mas nunca entrar com o dreno fechado. Porque quando entrar fechado, você vai ter o refluxo daquilo, você aumenta a contaminação, você devolve aquela secreção. Suja o curativo do paciente também. Muitas vezes, dependendo de onde está inserido o dreno, vai começar a formar uma mancha ali no redor, quer dizer. E acho que aqui até, Marcelo, eu vou me antecipar, talvez comer uma pergunta aí, mas já que a gente está nesse tema, a gente tem um comparativo com a sonda vesical de demora, que é o seu coletor. Chega lá. A gente vai chegar lá. Chega lá. Se não for hoje, que a gente tem só mais uns 10 minutos, mas na próxima a gente chega lá. Tem uma pergunta, tem algumas, só sobre isso aí, sobre outros tipos de dreno. A gente vai falar de dreno de tórax também, que isso acho que vai dar bastante polêmica e tal, mas eu acho que vale a pena a gente... Então, drenos a vácuo, eles podem entrar na câmara, contanto que eles estejam desconectados, ou, eu dou a sugestão, um Portovac pelo menos aberto. O Portovac, como ele é grandão, ele já serve como reservatório. Agora, dreno do tipo Portovac
tem aquele dreno que tem o aspirador jamais na vida pode entrar dentro da câmara. Jamais, porque ele é elétrico. Ah, não, terapia de pressão negativa, né? Esse é o próximo tópico. Ah, tá bom. Se eu não me engano, esse daqui é o próximo tópico, Tá a gente bom. já vai falar sobre isso. É isso mesmo. Né? E tem curativo de pressão negativa. Ele tem, o grande problema é o gerador do vácuo, que é um gerador a bateria, um gerador elétrico. E aí, presidente? Como é que vocês fazem aí nas clínicas de vocês com terapia a vácuo, que está sendo cada vez mais usada, né? E assim, para ferida funciona muito bem. Os pacientes têm usado muito, a gente tem recebido muito paciente com terapia de pressão negativa. Tá nas mais diferentes formas, abdominal, perna, braço. Aí é desconectar, proteger, ter cuidado, né? Ter o cuidado do procedimento antes, temos que treinar a equipe para fazer isso direitinho. Tem que fazer o mais estéril possível. Acho que aqui é muito importante, Marcelo, uma coisa que minha carreira aqui é muito menor do que a de todos que estão aqui na mesa, mas uma coisa que eu já presenciei algumas vezes é a situação de alguém falar assim, às vezes um cirurgião, às vezes até a equipe de enfermagem, esse paciente não pode fazer hiperbárica porque ele está com terapia de pressão negativa. São complementares, e que ótimo que se o paciente estiver com a terapia de pressão negativa, a gente conseguir concatenar a hiperbárica e vice-versa. Então eu não vejo nenhum problema, não são terapias concorrentes, não são terapias opostas, é possível fazer as duas terapias, né? Sabendo que você vai ter de fato que, como o Dr. Bruno colocou, desligar a terapia a vácuo por um período, né? Ocluir ali eventualmente, né? Aqui eu não tenho uma grande quantidade de secreção, então talvez ocluir o coletor, né, mas retirar o aparelho eletrônico, acho que isso é essencial, é indiscutível, mas é possível depois voltar para a terapia e fazer isso de uma forma complementar. É o que a gente adota para os nossos pacientes, a gente tem muito paciente que acaba fazendo a terapia de pressão negativa e o resultado tem sido muito bom. É 100%, não tem a menor chance, não tem nenhuma pressão negativa no Brasil que a gente possa usar dentro da câmara. Mas também a gente não pode perder a pressão durante a sessão. Então, aqui é diferente. Aqui a gente oclui, mantendo a pressão negativa, e depois, quando sai da câmara, a gente reinstala o aparelho. Lisa, é diferente na multiplace? Não, na multiplace a gente tira também. Porque, de qualquer maneira, embora não trabalhe com oxigênio puro, é um ar sob pressão e a mistura de oxigênio ela é um pouco mais alta do que o ambiente. Tanto que tem até o sensor, né? Até o alarme de oxigênio, mas, de qualquer maneira, um ar pressurizado que tenha 22% de oxigênio já está num nível que é mais fácil de pegar fogo. Então, é a mesma história, não pode entrar nada elétrico de jeito nenhum. E reforça isso que o Igor falou, isso não contraindica o uso da hiperbárica. Não, ao contrário. E principalmente que isso acelera, né? Muitos processos aí, as duas juntas aceleram muito o tratamento. Vocês têm razão de se preocupar com isso, porque quando entrou no comércio curativo a vácuo, uma das coisas que veio já das empresas foi dizer que não podia fazer câmara hiperbárica. Foi um trabalhão para entender que não é assim. Hoje está pacificado. Né? Hoje em dia já mudou. Os próprios representantes da indústria, eles já sabem, não, tudo bem, aquilo 1, 2 horas que ele faz a sessão, isso não prejudica. Você já tem estudo mostrando que não prejudica. E melhora o resultado. São terapias que funcionam muito bem de forma complementar. Então, mas como a gente tem aqui um alcance do Brasil todo, nem todo lugar do Brasil está resolvida essa questão, porque são coisas que às vezes demoram um pouco para chegar em lugares mais distantes, né? Então é importante saber disso, que houve essa situação, que aqui já está resolvida nas grandes cidades e tal, mas talvez já tenha lugares que não. Né? Principalmente, às vezes, o colega que não tem experiência com hiperbárica de uma cidade mais distante dos grandes centros fica em dúvida se manda ou não. Não tem nenhuma contraindicação. Isso é importante ficar claro para todo mundo. A gente tira o gerador de pressão negativa, obviamente, durante a sessão, reinstala logo após, isso não tem prejuízo nenhum para a terapia. Agora, uma coisa que a gente tem que só lembrar é que as nossas equipes elas precisam estar treinadas e saber lidar com esse equipamento. Tem que conhecer, hoje em dia, acho que deve ter umas 6 ou 7 marcas que comercializam
pressão negativa, cada uma tem lá os seus parâmetros e tal, e sua forma de funcionar. Então, as equipes precisam ter pelo menos alguém da enfermagem, um médico presente no local que saiba operar, né, Ivan? Isso é interessante. Isso não está na recomendação do CFM, que tem que ter um acompanhamento de um profissional qualificado. Mas isso é fundamental. Nossas clínicas, quem trabalha com isso é estomaterapeuta que tem muita experiência de curativo, que fizeram curso de medicina hiperbárica e fizeram curso de curativo. Então, são pessoas que têm um conhecimento muito amplo. Não é só um técnico ir lá, abrir porta e pôr o doente lá dentro, e tem que ter conhecimento do paciente como todo. Nem que dê uma pelada aí para o Google, né? Hoje em dia tem muito tutorial, mas é possível. Mas você está preparado. Quando você tira a pressão negativa, a gente precisa estar preparado para colocar ela de volta, senão isso atrapalha a terapia do doente. É uma terapia cara e o médico que mandou o paciente vai ficar bem chateado. Então, tem que ser profissional qualificado. Tem equipes preparadas para fazer a recolocação da pressão negativa. É que é importante que você quando está numa clínica hiperbárica, você é o responsável, você é hiperbarista, então você tem que dar toda a orientação e todo o suporte para o colega que encaminhou o paciente para a sua clínica. Isso é super importante. Muito bom. A gente já está se encaminhando aí para o final da reunião, a gente aqui é pontual. Eu falei, nossa reunião tem 1 hora, tá bom? Nós vamos fazer em 1 hora, mas dá tempo de uma última pergunta. Isto também apareceu lá no nosso grupo de WhatsApp e foi uma dúvida que a gente teve na clínica. Lentes de contato. E aí, a gente pode manter o paciente com um tipo de contato na sessão, tem que tirar o ponto para análise, que eu gosto de chamar a atenção, é que a baixa umidade com chance de ressecamento. Né? Quem gostaria de começar? A gente teve, na época que trabalhava no 9 de julho, a gente teve bastante contato com a equipe da oftalmologia lá, porque o colega da oftalmo ele era muito interessado, chegamos até a fazer um trabalhinho juntos, tal, de outra coisa, não da lente de contato. Mas, assim, é uma contraindicação total manter lente de contato, porque fere a córnea mesmo. E esse seu ponto de análise que você falou aí, colocar um colírio não faz mal nenhum para o paciente. Quer dizer, tira a lente e coloca o colírio. Não sei se vocês fazem diferente, mas é bem perigoso. É bem perigoso lente de contato com... Esse risco, esse elemento tão fácil. Tira a lente, então não tem lente. A lente, a curvatura da lente, ela não se mantém, né? E a curvatura da córnea fica diferente da lente. Então, ela fere a córnea. Esse é um ponto interessante. Além do ressecamento, tem o problema de mudar, já pensar nos daí. Muito bom. Eu lembro que eu estava pouco convencido disso. A enfermeira que faz para a gente, ela fez um teste muito interessante. Ela tinha uma paciente que entrou com lente, ela deixou uma lente, ela tirou da paciente, mas uma lente ela entrou, e a outra ela deixou fora. É impressionante como as lentes ficam muito diferentes. Só no mesmo ambiente, quer dizer, só uma fora e uma dentro da câmera, como aqui dentro da câmera... Foi dentro da lente, todas duas fora do olho. Colocou as duas numa gazezinha, só que uma em cima da câmera e outra dentro. Uma dentro e outra fora. Então, e a que estava dentro achatou toda. Ficou totalmente ressecada, ficou quebradiça. Certo? Então, pode entrar direito. E mudou o formato. Mudou o formato. Não estava nem para saber que era como eu te falei, ficou quebradiça, ficou enrugada, ficou uma outra coisa, né? Pensar. E aí vem de novo, Marcelo, a importância da equipe de hiperbárica de entender quem é o paciente, né? Como o doutor Ivan falou, não é só chegar e o doutor Branco colocar o paciente dentro da câmera. Porque eu preciso de um questionário, eu preciso incluir esse tipo de questão. Precisamos falar, o paciente nem lembra que está de lente, não é que usa lente para ele, ele não sabe, para ele faz parte do corpo dele. Se você ativamente perguntar, o cara não vai te contar, né, que está usando, doutor, estou usando uma lente, será que isso daqui é um problema? Ele não vai lembrar. Então, aí é importante dessa triagem de um questionário quando o paciente chega para entender quem é esse novo paciente. Não, é muito importante, acho que todos esses itens que a gente falou, tem um questionário. Você tem aplique capilar, você tem o dispositivo freestyle, você tem lente de contato, tem que fazer parte de um checklist. Sim, do checklist, certamente na câmera.
Tá certo? Eu acho que isso é um quesito de segurança muito interessante para a gente até pensar. E não é nem o checklist só da entrada, de quando você vai fazer a primeira avaliação, como já foi comentado aqui, sabe? É na hora que vai entrar na Câmara, tem um montão de coisa que tem que perguntar mesmo. Diariamente, é verdade. Isso é igual a aviação. O checklist tem que ser em cada voo, independente do tempo dele. Isso é importante, que a gente tenha um checklist utilizado rotineiramente, que com o tempo acho que está precisando de atualização. Precisamos levar em consideração aparelhinho de diabetes, que às vezes está totalmente escondido, lentes, etc. Precisa introduzir. Cílio, que virou uma coisa muito comum nos últimos anos, né? É que o cílio ainda está na cara. Sim. Uma coisa que você olha, você Percebe. percebe. Mas, por exemplo, Mas capilar, tem uns apliques capilares que são perfeitos. E também tem os cílios mais discretos que Tem mais discretos? percebe. Esses a gente não percebe, mas tem uns que Percebe. só de Se olhar você você não fala, perguntar, nossa. você não... O importante, eu acho que é ter dos profissionais que trabalham na Câmara Hiperbárica, médico, parte de enfermagem, todos tenham capacitação, né? É importante que alguém do grupo tenha um curso como o da Marisa, tenha uma formação, porque senão fica solto no empírico, não é muito recomendável. Tu precisa ter um procedimento que não é para ter risco, que é para ser muito seguro. E precisa reciclar. As pessoas, o ser humano tem a tendência de esquecer, de relaxar as coisas. Acho que isso precisa ser continuamente reciclado. Checklist, medida de segurança, senão aos poucos as pessoas vão se relaxando. Para a gente ser pontual, já demos 1 hora de reunião, não terminamos os temas ainda, conseguiu. nós vamos fazer, não terminamos, ainda tem vários aqui. Então, ano que vem, nós vamos fazer mais uma reunião dessa daqui. Tá bom? Convido a todos e já agradeço por vocês terem vindo, né? Ivan demorou 2 horas para chegar aqui, trânsito de quinta-feira de São Paulo, tá bom? Trânsito de quinta-feira em São Paulo é isso, gente. A gente demora 1 ou 2 horas para chegar aqui. Sendo assim, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente para fazer um encerramento. Sou muito... As perguntas, que nem a gente fez da outra vez. Ele incorpora, né? Eu vou incorporar na próxima reunião, tá bom? Então, isso eu já dei para quem fez a pergunta, está aqui da próxima vez. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer os participantes aqui, doutor Marcelo, doutor Ivan, doutor Igor, doutora Marisa, por sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Segundo, que nós estamos cumprindo o papel da SMOB, né? Que é trazer coisas práticas, apoiar as pesquisas científicas e os trabalhos científicos, e desejar a todos boas festas, e o próximo ano estaremos aqui, às quintas-feiras, conversando. A SMOB está aberta todas as quintas-feiras para receber qualquer colega. Olhe nossas redes sociais, que é importante, a gente tem muita postagem lá diária, e participe. Provavelmente, o próximo ano, nós faremos um grande congresso de hiperbárica no Brasil, que terá enorme impacto para esse movimento de cada vez democratizar mais a hiperbárica no Brasil. Verdade, ainda não sabia que tem um congresso. Eu também não estava sabendo. Está na fase embrionária. Anunciou em público simultaneamente para todo mundo. Para nós, parabéns, gostei muito. Será para premiar essa diretoria. Nós vamos encerrar o 3º ano, e aí haverá um novo grupo, e a gente vai encerrar com um grande congresso. Um grande congresso. Esse sempre foi o nosso propósito, né? Inserir a medicina hiperbárica nos congressos de especialidades, inserir a hiperbárica nas universidades, enfim, fomentar o ensino e pesquisa, e evidentemente que... Não, mas a gente tem conseguido fazer isso, graças né? a Deus. A gente já expôs várias vezes dentro da muscular, a gente expôs bem recentemente, agora tivemos um encontro incrível na ortopedia, uma sala cheia, onde as pessoas não couberam dentro, fiquei impressionante. A sala lá foi no Rio de Janeiro, né? A sala cabia o quê? Uns 70, 80 pessoas? Teve overbook. Teve uma fila de 20, 30 pessoas lá fora que não conseguiu. O bombeiro não deixou entrar porque... Isso parecia inimaginável há 3, 4 anos atrás. Então, esse nosso propósito está, sim, totalmente imbuído de grande sucesso.
A gente hoje introduziu a medicina hiperbárica em diversas especialidades que antes nem sequer conhecia hiperbárica. Eu acho que é importante, como está se expandindo muito, esse tipo de reunião que fala de indicação, contraindicação e segurança, eu acho fundamental. Né, presidente? Você que bate muito nessa tecla de segurança, né? Isso, a segurança é fundamental, a qualidade de segurança do serviço é fundamental, a gente olhar desfecho, né, que não é só colocar o paciente na cama, a gente tem que analisar desfecho também. Então, deixa eu só aproveitar para fazer uma pequena informação paralela a respeito do nosso curso, porque já foi mencionado o que é verdade, que é um curso que se preocupa realmente em fazer uma formação sequencial para as pessoas entenderem. Então, o curso de extensão universitária em medicina hiperbárica e em extensão universitária em enfermagem hiperbárica. E já tem as datas para o ano que vem, a gente vai começar em abril, então é só entrar no nosso site e quem tiver interesse para se inscrever, quem quiser reciclar, como foi falado, não só reciclar dentro da clínica, mas tem muito colega que está agora refazendo o curso, que fez o curso há 10 anos atrás, esse curso tem muito mais que 10 anos já. Tem gente que fez o curso há muito tempo e que quer reciclar, e o curso se atualiza ano por ano. Então, realmente, está tendo bastante, está cumprindo muito a sua missão, graças a Deus. Agora, com essa como chama, sua propaganda do nosso curso, tem mais visibilidade. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. E aí?